ensinando aí, né, irmão, a porcaria, a pornografia que tem por aí, que muitos estão trazendo aqui para dentro de quê? Esse relacionamento. E aí, quando um daqueles cônjuges não se submete àquilo, aí vai haver o quê? Aí o cara quer ir buscar fora. Deus antes vai buscar. Mas não foi esse tipo de coisa que Deus deixou. Então, entendeu? Então nós vamos ter uma metade de uma semana de oração. Nós vamos tratar desses assuntos aqui. Tá certo? Nem que, por exemplo, tenha alguém, de preferência uma jovem, que pegue as crianças e vá para um lugarzinho mais à parte para tomar conta deles lá. Não é nem por aqui. Porque senão vai vir aqui, atrapalha o pai, entendeu? A mãe. Então seria bom, por exemplo, vamos supor, tem uma sala ali em tal canto. Então você vai ficar tomando conta das crianças ali e as pessoas casadas, ou que já foi casada, pode vir, desde que não seja moça solteira, não é jovenzinha solteira, fica também lá. Para nós tratarmos com propriedade do assunto, entendeu agora? Mas se você é uma mulher que já foi casada, o homem pode estar aqui entre nós, tá certo? Porque nós vamos lidar com esse assunto mais de uma maneira espiritual, entenda, tá certo? E depois eu vou anunciar para vocês quando isso vai acontecer, muito, muito em breve, tá certo? Aí desde já vocês já vão pensando, quem sabe, um canto, um local para deixar as crianças e participar aqui conosco, certo? E convide outras pessoas para também aprender isso. É um tema bem forte, bem profundo, e eu vou mostrar textos, coisas que você vai olhar assim e vai dizer, nossa, eu nunca vi isso na Bíblia, mas está lá. Mas a gente não passa a esquecer, tá certo? Eu queria ler com vocês aqui o versículo 25. Alegre-se, Provérbios capítulo 23, verso 25, último verso. Alegre-se, teu quê? Teu pai e tua mãe, e regozije-se aquele que te gerou, ou aquele que te deu a luz. Então o texto aqui está dizendo que eles sejam alegres por causa de quem? Por causa de cada um de nós. Sabe, irmãos, a pergunta que eu faço para mim é: o que minha mãe significa para mim? O que sua mãe significa para você? Será que a minha mãe tem a proteção de um filho quando ela deveria ter? Ou será que eu, no momento que ela mais precisa, no momento que mais eu abandono, desprezo, por causa de algo talvez que fez de errado? Porque, irmãos, a doença que mais mata hoje em dia no mundo é o câncer, sabia? Segundo os psicólogos que trabalham nessa área, eles têm ouvido filhos, a maioria dos cânceres foi descoberto na psicologia, junto com a medicina, que eles deram uma olhada, a pessoa que desenvolveu o câncer, ele tem um trauma com a mãe ou com o pai. Tem algo mal resolvido lá. E aí, quando a gente não resolve essa situação, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de desenvolver isso dentro de mim. Porque o nosso corpo ele é feito de placas protetoras, chamadas de cromossomos. E à medida que você guarda mágoa, ela se delata. Quando ela se delata, o diabo coloca lá o quê? A doença matadeira dele. Por isso que a gente precisa entender isso. Talvez nessa noite, Deus falou aqui para alguém que, sabe, irmãos, talvez não tenha uma mãe presente em sua vida, um pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem um pai e você tem uma mãe, talvez que você nem conheça, que é Deus. Porque Deus ele é o pai de todas as mães e de todos os filhos. Isso é bíblico. Foi Deus quem deu a vida a Eva, foi Deus quem deu a vida a Adão. E é o mesmo Deus que está dizendo, eu sou o pai dos órfãos. Entendam isso. Porque tem órfão com mãe viva, com pais vivos, sabia disso? Mas você está aqui vivo, é uma vitória de Cristo. Deus está conduzindo sua vida até aqui. Agora, nem por isso deixe de fazer o bem a eles que eles não fizeram com você. É isso que nós temos que pensar. Mesmo o bem que meu pai não pôde fazer comigo, mas eu não vou deixar de falar com ele. Eu sempre digo para ele, se eu chegar na minha casa como, bebe, dorme, tá aqui perto da minha casa, minha mãe, do mesmo jeito. Agora, eu não fui criado com o Senhor. No momento que eu mais precisei do Senhor, o Senhor não teve presente. E aí fica bravo quando às vezes eu digo isso. Mas não estou dizendo uma mentira. Porque ele cobra de mim algo que ele não me deu. Eu não posso cobrar, esse é o problema das famílias. É você cobrar do seu parceiro algo que você nunca deu para ele. Como é que eu estou cobrando amor do meu parceiro se eu não dou amor para ele ou para ela? A Bíblia diz assim, irmão: tudo que você quer que o outro faça com você, faça você primeiro. Essa é a lei de Cristo. Lembre-se disso. Agora, ser mãe e ser pai é uma dádiva de Deus. Deus escolheu você para isso.
Agora, não de todo jeito. Filhos desprojetados, que não estavam ali dentro do projeto do casamento, não é dessa maneira. Tudo, Deus é um Deus organizado. Mas mesmo que aconteceu, irmão, outro dia eu estava numa igreja, e de repente chegou a hora do agradecimento, e uma mãe, na vista da filha, disse assim, foi rapaz, essa gravidez foi uma gravidez, como é que ela disse? Ela disse, indesejada. E eu olhei para a cara da bichinha lá, mas eu não sei se ela entendeu, mas ela apareceu, como é que foi plano de Deus? Né? Depois disse assim, aí depois quando terminou aquela fala ali, a menina saiu para beber água, eu disse a ela, bem perto dela, nunca diga isso na vista das pessoas. Por quê? Você gostaria que a sua mãe dissesse para você, você foi um parto indesejado. O que significa isso? Eu não planejei você, eu não queria que você viesse. Você está entendendo? Às vezes a gente fala uma coisa sem saber o que está dizendo. Se não foi, não diga. Mas você diz aí. Também ela não disse que não amava a filha dela. Entende o que eu estou dizendo aqui? Entende? É uma palavra pesada, não é para você dizer na vista de uma. O que a pessoa vai ficar pensando? E a gente às vezes diz, não, mas ela é criança, ela não liga para dizer. Você quem pensa, irmão. Criança guarda as coisas. Ela guarda. Ela lembra. Entende? Outro dia um pai deu uma pizza no menino. E no momento da raiva ele disse assim, por isso que eu gosto mais de fulano mais velho, meu filho caçula, meu primogênito. E ele ficou ali chorando, o menino pequeno. Aí quando passou, depois no outro dia, o pai chegou em casa, foi dar cheque com ele, brincar com ele e disse, você disse que tu gostava de Deus, não. Menino. Aí ele foi e disse, realmente ele gostava, ele falou aquilo no momento da raiva. E aí ele foi e disse assim, o pai falou isso brincando, no momento da raiva, o pai me ama, e realmente ele ama. O que ele compra para um, ele compra para o outro, tudo que ele dá um, dá o outro, para onde ele leva um, leva o outro, a escola que ele paga boa para um, paga para o outro, mas no momento da raiva fala besteira, irmão. A mesma coisa também é um hoje, fala bobagem um com o outro, depois está arrependido e às vezes tem palavra que nem uma bala, depois que apertou o gatilho, meu filho, volta mais atrás não. E o estrago lá do outro lado é grande. Mas a mensagem de Deus para nós nessa noite é, honre seu pai e sua mãe e tente fazer por ele talvez aquilo que você não fez até hoje. Nunca é tarde para reconhecer que pode ser melhor. Nunca é tarde. Isso em todas as áreas de nossas vidas. Lembre-se disso. Eu não sei, eu não conheço o seu relacionamento com a sua família, nem você conhece o meu. Mas a gente sabe que todos nós temos dificuldade dentro da nossa família. A convivência ali às vezes não é boa, e briga e aquela coisa, se afasta, quer intriga, mas isso não é um plano de Deus para dentro de nós. O povo que Deus está preparando para morar no céu é um povo que tem que viver o quê? Unido e que aprendeu a perdoar. Tem que perdoar. Deve ser isso. E o Senhor, irmão, agora tem um problema para criar. Nos outros relacionamentos o Senhor tinha filho? Tem, irmão? Mas nunca é tarde para recomeçar e mudar de vida, não é verdade? Depende de você. E sabe por que a gente erra tanto? Por que a gente errou tanto lá? Porque a gente estava onde? Na direita. Que vinha estava bom. Quem tivesse doido dissesse que estava errado. Essa é a situação. Mas Deus pode reverter as coisas. Entendeu? Vamos ficar de pé e vamos encerrar a oração? Eu ainda vou para lá. Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira nós estamos aqui com o estudo de Apocalipse, tá certo? Nós estamos lá nas 7 igrejas em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia, Senhor Deus, ter escolhido cada um aqui individual, escolheu um ventre materno, Senhor Deus, para que a gente pudesse ter uma mãe, alguns talvez que não têm, já faleceram, e cada uma fez o seu papel, talvez de um jeito que não agradou a nós, mas elas fizeram aquilo dentro da capacidade que tiveram, dentro do conhecimento que tiveram, e que o Senhor perdoe, Senhor Deus, as nossas mães, e perdoe também a nós filhos que não demos a elas os valores devidos, o respeito devido, mas nos ajuda, Senhor Deus, a dar a ela daqui para frente o cuidado especial que elas merecem, Senhor. Assim como elas cuidaram de nós, protegeram quando éramos pequenos,
que daqui para frente também, na sua velhice, que elas possam contar, Senhor Deus, com a nossa proteção, com a nossa ajuda, com o nosso acolhimento, Senhor Deus. Porque família é isso, Senhor Deus, é cuidar, acolher e proteger, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite em paz, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão passar por ali, vai ter um lanchezinho ali, vocês vão passar e sair, certo?